A ficção retratou pessoas com mutações genéticas como super-heróis amorosos. Mas mutações genéticas são uma realidade que muitas pessoas vivem ao longo de suas vidas. Aqui estão 10 pessoas reais com mutações genéticas chocantes. Nick Vujicic. Nick Vujicic nasceu com uma mutação genética chamada fenomélia, que está ligada a uma mutação do cromossomo 8. Ele nasceu sem braços ou pernas. Ele poderia ter olhado para suas circunstâncias de vida e ido para baixo de um buraco escuro, mas em vez disso ele decidiu viver a vida ao máximo. Ele vai em turnê muitas vezes para dar palestras motivacionais, e vive normal de uma vida como ele pode. Ele se casou há alguns anos e é pai de 2 filhos. No caso de você estar se perguntando, seus filhos não herdaram sua condição. Bebê egípcio. Em outubro de 2015, uma mulher no Egito deu à luz um bebê que nasceu com apenas um olho e sem nariz. A condição é uma mutação genética conhecida como ciclopia, e é um defeito de nascimento congênito que muitas vezes resulta em órgãos mal formados também. Acontece em 1 em cada 1000 nascimentos, e a gravidez raramente vai para o termo. Se o bebê nasce, eles não são esperados para sobreviver, pois é uma condição terminal. Família inquebrável. Em 1994, um atleta chamado John estava em um acidente de carro ruim. Mas os médicos ficaram chocados quando o homem não teve quebras ou fraturas nos ossos. Depois de realizar testes, os médicos descobriram que John tinha uma densidade óssea que era 8 vezes maior do que a média humana. Alguns anos mais tarde, um dos médicos de John sobrecarregou outro médico para falar sobre uma família que tinha uma densidade óssea maior do que a normal, e que um dos membros da família não podia introduzir a prótese em seus ossos. Depois de executar mais testes, os médicos descobriram que existe todo um grupo de pessoas com uma mutação conhecida como LRP5. Enquanto a mutação é conhecida por baixa densidade óssea, também pode causar uma maior densidade óssea. Isaac Brown. O pequeno Isaac Brown nasceu com uma mutação genética chamada analgesia congênita, que afeta sua capacidade de sentir dor. Isso significa que se ele quebra um osso, ele não sente dor. Enquanto nada machuca, ele também causa um monte de problemas, porque ele não pode identificar quando ele está ferido, ou quando suas ações estão prejudicando seu corpo. Quando ele era um bebê, ele estava tocando fogões a lenha, segurando o vidro quebrado, tudo sem hesitar. Ele quebrou a pelvis no parquinho uma vez, e levou alguns dias antes de seus pais virem algo errado. Eero Mantiranta. Eero Mantiranta é considerado um dos esquiadores finlandeses mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ele tinha a força e a resistência de alguém com verdadeiros superpoderes. Mantiranta tinha uma condição em que ele tinha uma mutação do gene receptor eritropoietina, o que fez sua corrente sanguínea capaz de transportar 50% mais oxigênio em seu sangue. O resultado foi que ele tinha resistência que ninguém mais poderia competir. Amélia Berger. 5 anos de idade, Amélia Berger nasceu com uma condição chamada microcefalia, que se acredita ser uma mutação genética. A condição faz com que uma pessoa tenha uma cabeça menor, porque seu cérebro não se desenvolveu adequadamente durante a gravidez. Além de nascer com uma mutação genética, Amélia também nasceu cega. Seus pais, Shelley e Joey, foram instruídos a não esperar muito dela. Mas Amélia superou as expectativas e parece estar prosperando apesar de sua condição. Gabby Williams. Gabby Williams foi chamado de uma vida real Benjamin Button. Mas em vez de crescer para trás, ela cresce 1 ano a cada 4 anos. Isso significa que com a idade de 9, ela tem o corpo e a mentalidade de uma criança de 2 anos de idade. Sua condição é tão rara que ainda não há um nome para ela, mas os médicos acreditam que é uma mutação genética. Além disso, os médicos acreditam que a mutação genética de Gabby pode manter o segredo da imortalidade, ou pelo menos uma vida mais longa. Romeu Weiss. Romeu Weiss sobreviveu a 10 ataques cardíacos e 2 cirurgias de coração aberto. Ele nasceu com uma mutação genética chamada hipoplasia do coração esquerdo, o que significa que ele tem apenas metade do coração. Mas incrivelmente, Romeu tem sobrevivido até agora e continua a lutar por sua vida. Porque a mutação genética aconteceu é um mistério, mas Romeu tem demonstrado que ele é um super-herói de sua própria espécie. Leon o Extra. Leon o Extra é uma criança que nasceu com uma mutação genética rara que proíbe seu corpo de produzir a proteína miostatina. Esta proteína é o que inibe o crescimento muscular, por isso, no caso de Leon, ele é quase todo um músculo e muito pouca gordura corporal. É naturalmente mais forte do que outras crianças da sua idade, mas não tem que treinar tão duramente. No entanto, Leon tem que comer mais, a fim de acompanhar o seu corpo. Javier Botet. Se você é um fã de filmes de terror, então há uma boa chance que você pode ter visto Javier Botet algumas vezes. Ele pode até ter sido um foco central de seus pesadelos.
Botet nasceu com a síndrome de Marfan, o que lhe dá uma estrutura fina e membros alongados. Ele também é extraordinariamente flexível, dando-lhe a capacidade de manipular e torcer seu corpo em formas inacreditáveis. Obrigado por ter assistido, espero que tenha gostado do vídeo, e não se esqueça de inscrever-se.